Sérgio Moro foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal um juiz parcial. O juiz não pode ser parcial, o juiz tem que ser imparcial. Sérgio Moro fez um conluio com a acusação de tal maneira, e utilizou procedimentos, etc., de tal maneira que prejudicasse o acusado. De modo que tudo, que ele fez não vale. Nada daquilo que ele fez fica valendo. Eu não sei, vale a pena que você vê o estilo de decisão. Ontem teve uma controvérsia na segunda turma do Supremo. O ministro Cássio Marques votou e depois voltou para o ministro Gilmar Mendes. Qual é a característica do voto no Brasil? Vale você saber, o Tribunal da Relação foi o primeiro tribunal estabelecido no Brasil. O Tribunal da Relação resultou no que é hoje o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal da Relação foi estabelecido na cidade de Salvador. Trouxeram desembargadores de Portugal, e foi estabelecido o Tribunal da Relação. Os desembargadores, inicialmente, eles não tinham que comparecer ao tribunal, a não ser em agravos, quer dizer, em recursos, e eles mandavam um voto escrito. Isso se chamava tensões. Isso, desde 1609, no Brasil. Em 1820, alguma coisa, enfim, antes do século XX, esse voto escrito ele foi abolido, ele não é obrigatório, não existe nenhuma determinação legal que diga que o ministro tenha de escrever o voto, que o juiz, o desembargador. Só que essa prática foi mantida, ou seja, 400 anos da mesma prática, ainda que, eu quero enfatizar isso, a lei diga que não é obrigatório. A lei não diz nada, o juiz pode chegar lá e falar o voto. Então, vale comparar o estilo de decisão que nós vimos ontem na suspeição de Moro com o estilo de decisão, a forma de decisão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não é filmado. Eles sentam lá e discutem os temas e tentam estabelecer consensos acerca dos temas. Aqui no Brasil, o voto vai escrito e eles não conversam entre eles sobre os votos. Não tem uma tentativa de consenso ali, de estabelecimento de consenso. Cada um vai lá e dá o voto. Então, o ministro Cássio ontem deu um voto. E aí o ministro Gilmar Mendes contestou o voto dele. Se isso tivesse acontecido no estilo americano, o ministro Cássio poderia dizer: eu gostei das suas contestações. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou mudar a minha maneira de pensar. Só que aqui no Brasil não é assim. Aí ele fica mais forte ainda do ponto de vista dele. Notem algumas sutilezas do voto do ministro Cássio, mostrando não só ele, tá? Todos ali. Todos. É porque o dele ficou mais escancarado. Cada um escolhe um tópico que quer. Então o ministro Cássio disse: o HC não é, o habeas corpus não é o caminho para pedir o que foi pedido. Se fosse nos Estados Unidos, eles iriam sentar em torno desse tema. O HC é ou não é? Não é, por isso. Aí ia debater esse tópico e chegar a um consenso nele. Aí o ministro Cássio vai lá e diz: olha, estão dizendo aqui que o então juiz Sérgio Moro foi suspeito, mas ele tem que se defender. Aí, se fosse nos Estados Unidos, eles iriam sentar e dizer: o juiz, nesse caso, tem que se defender ou não? Iriam tentar estabelecer consensos de tal maneira que aquilo se tornasse um precedente. No Brasil não é assim. O ministro, ele emitiu a visão dele e aí voltou para o ministro Gilmar, que vai lá e diz: não é preciso, o HC é sim. E nós, a sociedade, ela fica sem saber, afinal, o que vale. Simplesmente é uma votação, que no final tem um número, tem um resultado final, tem um número, 3-2, saiu o número. Mas esse número não tem o significado de que eles tenham debatido os mesmos temas. Cada um falou do que quis. Não sei se você entende isso. Seria inteiramente diferente se esse mesmo número de 3-2 significasse que cada tema em jogo ali tivesse sido debatido. Então é este o funcionamento da nossa justiça, o que leva à chamada insegurança jurídica. Eu não sei se vocês viram, o ministro Fachin tomou duas decisões contraditórias sobre um outro tema, sobre a lista tríplice para reitor. Lá atrás, entra aí na internet, você vai achar essa decisão. Ele disse que a lista tríplice para reitor poderia não ser seguida. Aí depois, passado, 1, 2 anos, ele disse
que a lista tríplice para reitor é obrigatória. Quer dizer, ninguém fica sabendo, afinal, o que vale e o que não vale, porque não são estabelecidos consensos e precedentes. Você sempre fica girando em torno dos mesmos temas. Tem argumento para tudo. A gente sabe que tem argumento para tudo. Prisão em segunda instância, ela já foi rejeitada, já foi aceita e já foi rejeitada de novo. E sempre os argumentos são diferentes. E, afinal, eles debateram cada tema. Eu não sei se você percebeu, em um momento do voto do ministro Cássio, ele fala da perícia no material e ele menciona algo muito curioso, né, para uma pessoa como eu, que tem uma mentalidade científica, né? Ele diz que faltou a perícia do outro lado. Quer dizer, a justiça brasileira, isso é normal, tá? O ministro Cássio não fez nada de diferente que a justiça brasileira faz. Ela diz, tem que ter duas perícias, a perícia da acusação e a perícia da defesa. Então tem que ter dois exames de DNA. O exame de DNA da acusação e o exame de DNA da defesa. Então, perícias técnicas e científicas estão sujeitas à lógica do contraditório. Eu acho isso absolutamente patético. Eu fiz uma live, né, com o Clifford Young, o americano, sobre, né, a live em português está depositado aí no meu canal do YouTube, né, acho que na parte ao vivo, enfim, você pode ver lá em algum momento, eu menciono para ele que o Trump, o Trump entrou com vários recursos para dizer que a eleição tinha sido fraudada, em vários tribunais do país. Todos os tribunais tomaram a mesma decisão, disseram que a eleição não era fraudada. Na hora que eu falei isso, ele é americano, né, vivendo lá nos Estados Unidos, casado com uma brasileira, ele respondeu na lata, intuitivo, né? Ele disse, pois é, todos eles tomaram, todos os juízes tomaram a mesma decisão porque estão baseados nas mesmas evidências empíricas. Foi isso que ele respondeu. Ali é uma fala, do ponto de vista dessa minha análise agora desse vídeo, absolutamente antropológica, né? Os juízes aqui não tomam decisões baseadas nas evidências empíricas, mas em doutrinas. Você pode ver quantas doutrinas eles citam autores estrangeiros de 2 séculos atrás que não tem nada a ver com o Brasil para justificar a decisão deles. Então é um argumento de autoridade, né? Vocês sabem, tem vários vídeos meus aqui neste canal criticando os procedimentos da justiça. E ontem estavam lá todos eles escancarados, absolutamente escancarados os procedimentos judiciários brasileiros. Mas o que é mais interessante é esse diálogo de surdos, né? Cada um tem seu voto escrito, cada um fala e ponto final. E ninguém debate os temas, e ninguém, por isso que no Brasil, sei lá, eu acho que tem 70 mil casos no nosso STF, nos Estados Unidos tem 70. Aí você se pergunta, poxa, então o juiz americano não trabalha, só tem 70 casos, mas é que ele vai esmiuçar cada dimensão e cada argumento de cada caso. E eles vão debater cada argumento de cada caso e vão tentar obter consensos em torno desses tópicos, né, para que aquilo fique estabelecido como um precedente geral para o país inteiro. Precedente esse, diga-se de passagem, que todo mundo vai seguir, ninguém vai questionar. Tá? Então, são estilos inteiramente diferentes. É assim que... E o nosso sistema, ele é um sistema apoiado e defendido. Ele já é conveniente, né? Todos os operadores do direito já estão acostumados com o nosso sistema. Né? Advogados, não tem problema nenhum com isso, por isso que eles precisam conhecer o juiz, ligar no dia de aniversário do juiz, né? Os próprios juízes. Então ele é funcional para todo mundo que participa do sistema. Eu tenho um caso, eu não vou mencionar, que foi direito administrativo puro. Tive um problema numa licitação, né? E aí um concorrente entrou, né? E aí o procurador interno desse órgão público fez um parecer punindo a minha empresa, dizendo que nós estávamos errados, etc. Aí eu contratei um advogado e o advogado respondeu, pegou tópico por tópico desse parecer e respondeu tudo. Aí veio a réplica do procurador, tá? E o procurador em nenhum momento se referiu aos argumentos do advogado que eu contratei. Em nenhum momento. É um diálogo de surdos. Ele simplesmente repetiu a primeira petição dele, né?
eu vi que ia me dar mal. Como é que eu resolvi? Eu entrei em contatos pessoais dentro deste órgão da administração. Contato para lá, contato para cá, resolvi meu problema. Ou seja, é assim que funciona. O meu caso não é um caso único, é generalizado, né? Basicamente isso. O Brasil, não existe nenhuma grita com relação a isso. Não existe nenhuma grita com relação a isso. A gente nota, as pessoas da elite estão debatendo prisão em segunda instância. No mesmo momento que elas fazem isso, 40% de nossos presos no Brasil não foram julgados nem na primeira instância. É isso que eu digo, a sociedade aceita isto, né? E nesse sentido é funcional também para toda a sociedade, não só para os operadores do direito. Agora, foi tomada uma decisão. Tem lá, a justiça está produzindo justiça, é essa que está aí. E está aí o placar de ontem. E esse placar assegura, e aí é uma implicação política importante, que Lula não será perturbado, certamente, até a eleição de 2022. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal de análise política.